Oi, gente! Bom, eu tô aqui hoje com o seu Anchieta, o meu pai, o melhor pai do mundo, e a gente tá perto do Dia dos Pais e eu quero apresentar ele pra vocês. Oi, meu nome é José de Anchieta. Eu tô naquela idade que dizem que é a melhor idade. Eu tenho 81, né? Uhum. Eu Fez essa semana passada agora, 81. 81. Não parece, pode falar. 81, não, 81, né? Ó, meu pai tem... Minha mulher às vezes quer me botar mais velho. Ontem mesmo ela me botou com 82. Eu falei, não, peraí, devagar. Gente, meu pai tem 81 e tá lindão desse jeito. Olha, eu sou apaixonada no meu pai, ele sabe disso. A minha filha aqui está com uma corujice em cima de mim que não tem tamanho, né? Claro, é com um paizão desse. Mas a verdade é o seguinte, eu nasci no Nordeste, eu sou nordestino, eu sou potiguar, eu nasci no Itaú. Itaú é no Rio Grande do Norte, meu povo, meu pai é dessa terra linda. Itaú é muito boa, cidade muito bonita. Com muito orgulho, nasci naquela terra seca e com 3 anos de idade nós viemos embora para aqui para o sul. Aí o senhor veio para cá com 3 anos, né? Isso foi exatamente na época da Segunda Guerra Mundial. Eu era bebê. O senhor nasceu em? 39. 1939, gente, olha só. Eu era bebê, a Segunda Guerra foi até 45, né? E nessa época, meus pais me contam, né? Eles contavam muito, eu ouvi aquela história, que quando nós saímos do Nordeste para cá, nós embarcamos num navio em Mossoró, para ver pelo litoral, descer até ali na Bahia. Entretanto, o navio ficou ancorado 3 dias e nós dentro do navio. Nessa época já tínhamos sido torpedeados 4 navios brasileiros pelos alemães, que a guerra estava em curso, né? Os alemães já tinham torpedeado 4 navios brasileiros. E aí o que acontece? Quando o navio que a gente estava embarcado estava para zarpar, veio uma ordem para todos os passageiros desembarcar, porque o navio ia zarpar, mas só com a tripulação. Aí nós descemos, né? Desembarcamos, o navio foi embora. Resultado, quando o navio entrou em alto mar, ele foi afundado, ele foi torpedeado. Uau! Ou seja, então foi o primeiro livramento nosso, né? Primeiro livramento de todos nós. Quase que eu não nasci, misericórdia. Quase que ele nem me conhece. Quase que o senhor nem conhece minha mãe. Gente, minha mãe tá aqui, ó, babando. Aí nós viemos por terra mesmo, por caminhão. Que livramento, né? Primeiro livramento mesmo, Foi. assim. O primeiro livramento foi esse. Aí vocês vieram por terra como? Eu estava falando que nós viemos de caminhão até ali no território baiano. Ali, aí deixamos o caminhão, pegamos um vapor. E nós entramos nesse vapor, nessa embarcação e começamos a descer o Rio São Francisco. Uma das passagens que eu me lembro é que eu ainda bebê, mas eu me lembro, é incrível, a nossa mente Ela grava coisas, né, que são muito importantes. Eu me lembro como se fosse hoje, era já à tarde, o dia claro, mas a gente estava atravessando um estreito do rio, muito fundo, e as árvores praticamente encontravam-se. Aí o senhor lembra da cena? Aí eu lembro dessa cena, que encontrava assim, falei, ó, escureceu tudo, eu pensei comigo, meu pai chegou. Falou, Anchieta, vem pra cá. Vai escurecer um pouco agora, nós estamos passando nesse túnel. Era o túnel das árvores. Quando acabamos de passar, clareou tudo. Aí eu voltei para a borda do barco, fiquei lá segurando na borda. Eu só sei que nessa hora meu pai me pegou pelo braço, me deu uma correção, né? Uhum. Fica aqui, rapaz, você quer cair dentro d'água? Pai, o senhor apanhou muito? É? O senhor apanhou muito quando era criança? Eu nunca apanhei. Sério? Não. Eu também não, gente. Eu apanhei uma vez. Ah, o que o senhor fez?
Tirei uma nota baixa, né? Na terceira série primária. Aí cheguei em casa, meu pai me pegou de gorrião. Foi a primeira vez que eu apanhei e a última também. Eu me lembrei bastante. Hoje não se pode fazer isso, né? Hoje não se pode fazer isso, não pode dar palmada do menino porque está agredindo, as leis já não permitem, mas uma correçãozinha sem tortura é bom. É importante, né? Mas o senhor também nunca me bateu não, né? Não. Porque é uma filha boa demais. Se bem que você merecesse umas corrionas, mas... Não, gente, mas é assim, aqui em casa era tipo assim, ó. A gente nunca apanhou, mas o olhar desses dois aqui, porque minha mãe tá bem do lado aqui, o olhar desses dois valia por uma surra. O olhar e o beliscão deles. Porque não batia, mas tinha um beliscão forte, que eu lembro até hoje. Né, pai? Eu sei que o senhor trouxe tudo que o senhor aprendeu com o vovô para sua vida de pai. Mas uma coisa que te marcou na vida do vovô, que você falou, isso eu vou fazer quando eu for ser pai. Meu pai, eu admirava demais meu pai. Minha mãe também. A primeira coisa que eu admirava nele, ele nunca gritou. Eu nunca ouvi um grito do meu pai com minha mãe. Então, eu achava aquilo, sei lá, fora de sério, uma coisa assim, espantosa, no bom sentido. Meu pai, ele era tranquilo, era calmo, era enérgico. Quando precisava ser enérgico, ele era. Mas ele era, sobretudo, um pai assim, amoroso, né? Que não... Ele pautava por aquele clima tranquilo. Então foi com ele que o senhor aprendeu os olhares, né? Os olhares que valiam mais do que uma surra. Foi. Minha mãe também, da mesma forma. Eu lembro dela muitas vezes, ela em situação difícil, que eu notava às vezes entre os dois, né? Porque, claro, todo casal tem sempre, né? Claro. Tem sempre alguma coisa que precisa corrigir. Eu nunca vi eles extrapolarem no sentido de eu ter medo deles chegarem às vias de fato. Uhum. Então eu admirei sempre meus pais. E quando eu fui me casar, eu falei, eu quero ser igualzinho a eles, né? E né? Pensa na cara. É, dona Célia? Sim, senhor. Pai, e aí, aqui em Goiânia, qual foi o primeiro emprego? Meu primeiro emprego, eu comecei como faxineiro no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho. E lá o senhor foi crescendo? Aí lá, depois de um ano, eu passei a secretário datilógrafo. Aí ele começou a me ensinar a datilografia, eu aprendi e eu cheguei a um ponto e fiquei tão rápido na datilografia que eu fazia 300 toques por minuto. Aí logo em seguida, de secretário datilógrafo, eu passei a trabalhar no serviço de identificação dos doentes. Ou seja, me deram um laboratório de fotografia completo. Naquela época, laboratório artesanal, né? Uhum. Que pegava os filmes, Você pegava o filme, ia no revelador, depois na água, depois no copiador, depois copiava, aquele sistema todo artesanal. Então, de lá eu passei, aí fui trabalhar na discoteca também. Eu trabalhava no laboratório, nas fotografias e Você era foi discoteca. DJ? Era discotecário, é. Meu pai foi DJ, gente, eu não sabia. Era discoteca, a gente falava discotecário, né? DJ! Ô pai, e aí, depois de lá... Aí depois disso eu fiz um concurso eu fiz um teste no Ministério da Saúde. E como eu era, modéstia à parte, eu era um bom datilógrafo, né? Que é isso? Aí Fera! eu fui aprovado e saí de lá, fui para o Ministério da Saúde. Gente, olha, eu falo que eu admiro demais meu pai, não tem por que não admirar, né? Meu pai e minha mãe, mas como hoje eu tô falando do meu pai, do Dia dos Pais, eu vou estar ressaltando ele, né? Porque a pessoa vem do Nordeste, numa situação bem difícil, né, pai? E aí ele começou como faxineiro do hospital psiquiátrico
E lá dentro ele foi crescendo até conseguir passar num concurso e criar nossa família, né? Como ele e minha mãe criaram, né? Então, assim, a gente, isso não é ser Nutella, não, é raiz mesmo. E a pessoa que luta com fé em Deus e caminhando, né? Sem desistir, ela chega lá. Isso pra mim é uma lição maravilhosa, né? A sua mãe, eu conheci ela me dando uma balroada, ou seja, uma trombada, né? Então eu conheci ela nessa trombada, né? Ela resolveu bater a... Ficou tonto? Eu entrei na frente dela e falei, vou derrubar ela, né? Ah. Porque ela não me via, ela me esnobava. Ah, então já tinha uma paixãozinha antes. Ela me esnobava, eu falei, eu vou fazer porque ela me veja. Aí eu de bicicleta, passei na frente dela, ela freou e caiu. Eu fui lá, levantei ela e tal, e aí começamos a conversar. Você fez com ela igual Paulo, igual Jesus fez com Paulo? Derrubou? Olha pra mim! Aí começamos a nos entender, a partir daquele momento aí. Namorou quanto tempo? Total foi uns 5 anos e meio, mais ou menos. 4 anos de namoro, 1 ano e meio de noivado. Quantos filhos? 5 filhos. Verdade. Tenho 3 filhas maravilhosas, uma delas está aqui. A preferida? As meninas. Brincadeira. E um casal de gêmeos que nasceram, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, Deus sabe, Foi pro céu. eles não resistiram, Verdade. porque eram prematuros, assim como a Lu. Não, eu sou de 7 meses, a Kitty é de 6 e a Adriana é de 8. Pois é, todas 3 prematuras, Sobreviventes. né? Nasceram, eu botava elas na minha mão aqui, ó. E os gêmeos eram de 6, mas Agora por você serem calcula, dois, eu botava na palma da minha mão, olha o tamanho das mulheres hoje. Gente, meu pai foi jogador profissional do Vila Nova Esporte Clube. Hoje eu torço pelo São Paulo, por causa do meu marido, pelo Vila Nova, por causa do meu pai. Não, futebol eu jogava minhas peladinhas, sem chuteira, com um sapato velho, até que eu consegui comprar uma chuteirinha para mim. Lá no hospital tinha um time de futebol muito bom. E eu passei a jogar nesse futebol lá e eu era o artilheiro. Eu era marcador de gol. E belas pernas. Eu era marcador de gol. Minha mãe sussurrou aqui, era belas pernas. Eu não sabia que ela já me observava, viu? A trombada tinha investimento de cá e de lá já, né? Aí, no Adalto Botelho, comecei a jogar. Depois, o capitão Onésio Brasileiro Alvarenga, presidente do Vila Nova, foi lá no Adalto Botelho me convidar para ir para o Vila. Sabia? Olheiro, né? Alguém tinha informado que eu jogava ali e tal, aquelas coisas que você joga bem e tal. Vamos lá para o Vila, fazer um teste. Eu fui, passei e comecei a jogar no Vila Nova. Eu já era funcionário público e era profissional do Vila. Aí o senhor teve que optar pela profissão. Aí eu tive que optar. Ou eu ficava no Vila Nova, ou eu seria funcionário público. Mas isso não foi problema não, porque você jogou bola a vida inteira, né? Meu pai jogou bola a vida inteira. Nessa pandemia que ele tá parado, né? Mas até hoje, aos 81 anos, ele joga bola. Tá, e o senhor teve 3 filhas, né? Teve 5, né? Mas as 2 foram embora primeiro. Pai, como é ser pai de 3 filhas? Trabalho demais? É fácil demais. Quem deu mais trabalho? As 3. As 3. Então conta pra gente da conversão do senhor. Antes de me converter, eu e a minha mulher, a gente gostava muito de crentes, né? Ele lá e a gente aqui. É tanto que quando chegavam as amiguinhas delas aqui, que elas já eram convertidas, com exceção da Kitty, era a Adriana e a Lu. Então a Lu sempre trazia aquelas irmãzinhas dela, com aquele vestido comprido, manga comprida. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu,
Onde minhas filhas fui se meter, elas entravam por uma porta e eu saía pela outra. Eu não queria misturar com elas. Não. Entretanto, logo em seguida, a Kitty conversa também. Eu falei, eita, agora são as 3. Gente, é o seguinte, a Adriana era heavy metal. E o meu pai, ele virava e falava assim, Adriana, depois que a gente converteu, mudou de vida, aquela coisa. Ele falava assim, cadê que seus amigos acorrentados? Até agora você só quer ler a Bíblia. E a Adriana realmente, ela tinha uns amigos de corrente, cheio de corrente. Aqueles heavy metal, né? Roupa preta. Uhum. O quarto dela, da Adriana, ela pintou tudo de preto. Verdade. E um dia ela saiu na rua e trouxe uma placa de trânsito, daquela placa tem um P e um corte no meio. O que é aquilo? Proibido, né? Ela pegou aquela placa e botou na porta do quarto dela. Ou seja, proibido entrar. Falei, mas quem é a Adriana? Bom, moral da história. E vai, e elas pra lá e eu pra cá. E a gente se converteu. Aos domingos elas se converteram. Eu falar para elas assim, ó, vocês querem que eu vá à igreja com vocês? Tudo bem, eu vou. Mas nós vamos ao culto das 5, porque às 7 horas tem a missa, e vocês vão comigo na missa. Então eu ia no culto das 5 com elas, mas elas iam na igreja assistir a missa comigo às 7 horas. E teve um acontecimento especial, que foi quando o vovô foi curado, né? Sim, nessa época meu pai tinha câncer na próstata. Estava em tratamento. Luciana tinha conhecido uma família, Dona Célia Escolaro. Aí elas me convidaram. Como elas já eram convertidas, elas me falavam, papai, o senhor não é convertido, mas você pode pedir a Deus pelo vovô. Você pode pedir, e me orientaram. E eu pedia, mesmo sem ser convertido, eu pedia a Deus pelo meu pai, todo dia. Para Deus curar meu pai. Isso aconteceu durante uns 3 meses. Eu orava por orientação dela, pedindo a Deus para curar meu pai. Bom, e nessa noite que elas falaram assim, vamos lá, vamos num culto lá na casa da Dona Célia, o senhor não tem nada a perder mesmo, o senhor não é convertido, mas vamos lá com a gente. Eu falei, vamos. Ixi, ó, regado de oração, vocês têm noção. Falei, vamos. Então vamos. Fomos, chegamos lá, nós éramos acho que umas 13 pessoas só. Aí nessa hora, o líder da reunião, orando, falou assim, agora gente, eu vou orar com cada um de vocês, porque o Espírito Santo está me direcionando para isso. E eu só observando, né? Eu não conhecia o Wesley, nem ele me conhecia, né? Então ele começou a orar. Esse dia foi o divisor de água para mim. Quando ele chegou em mim, ele botou a mão na minha cabeça e depois orou e, entre outras palavras, só para encerrar, ele, no final ele fala assim, filho, te aquieta, levanta a cabeça, porque a pessoa que você mais ama nesse momento, eu estou curando. Aquilo foi um tapa na minha... Eu caí chorando. Eu não aguento nem falar direito, até hoje. Caí chorando e sabia que aquilo era uma palavra de Deus, porque ele não me conhecia, eu não conhecia ele não sabia da minha situação, nem da situação do meu pai. Bom, moral da história. Falei, a partir de hoje eu vou ser crente também. Aí quando eu cheguei em casa, foi na casa do meu pai, né? Falei para minhas irmãs, Deus me falou que curou ele. Resultado. E ele foi curado. E meu pai foi curado. Glória a Deus. É tanto que, como minha mãe tinha morrido, ela fazia 5 anos, meu pai também não resistiu mais, foi definhando, não por doença, mas porque ele foi. Saudade. Meu avô morreu de saudade. Ele foi definhando, ficando magro e tal. E
sentia muita falta da mamãe. Um dia antes dele morrer, eu falei para o médico, falei, doutor, como é que ele está? Qual a infecção que ele tem? Ele falou, não tem infecção nenhuma. Então, se não tinha infecção nenhuma, ele estava curado da câncer. Foi curado. Deus curou ele. Mas ele está morrendo porque ele desistiu da vida. O médico me falou. Assim, Mas também eles fizeram quantos anos de casados? 60 e tantos anos, nem me lembro. Aí isso foi no dia seguinte, meu pai morreu. Quase que ele morre nos meus braços. Mas então é o seguinte, a moral da história é que ele morreu não por Não infecção. pela doença. Não pela doença. Não pela doença. Olha que privilégio. Isso é esperança para todos nós. Meu avô e minha avó viveram mais de 60 anos casados. Tiveram muitos filhos, porque eles tinham não só os filhos naturais, os 5. 8 filhos, 5 morreram. Sempre 5. novinhos, desidratados. 5 morreram por causa de fome, sede, desidratação, né? Por isso que No vocês Nordeste, vieram não pra era? cá, né? Vai chorar. Porque naquela época o Nordeste era castigado, como sempre foi, pela seca, e a vida era muito dura. Eu falo isso não porque eu tenha tido conhecimento de causa, mas porque meus pais me contavam. 5 irmãos, né? Aí os 5 nasceram antes de mim. Aí depois que eu nasci, eu fui o primeiro a vingar, quer dizer, vingar é resistir, né? Depois veio a Célia, depois Delma. Mas o fato é, meus avós, né, por parte de pai, viveram mais de 60 anos juntos. Meus avós, por parte de mãe, viveram quantos anos, mãe? Mais de 50 anos juntos. Meu pai e minha mãe, esse mês, fizeram 55 anos de casado. Então, assim, é muito bom poder falar isso para vocês, porque hoje as pessoas estão desacreditadas do casamento, né? E o que eu posso, e o que eu já sempre testemunhei na nossa casa, na casa dos meus avós, foi que sabe, o amor, o cuidado, o carinho, a entrega, e são exemplos para todos nós. Então, assim, isso é uma motivação para você que está ouvindo a gente, assim, que nós precisamos ter Deus, precisamos buscar um relacionamento com Deus. O casamento tem que ser cheio de princípios. Tem que ser em cima de uma base sólida de amor, de determinação, de luta. A história do meu pai é uma história emocionante até falar chega. Veio de uma família de 8 filhos, cujos 5 morreram de desidratação. E aí veio para Goiás, começou a vida como faxineiro e cresceu, criou nossa família com honra, criou nossa família junto com a minha mãe em cima de princípio, em cima de fundamento. Então, assim, nós temos que buscar a Deus e ser guerreiros, né, pai? Qual que é, assim, se o senhor quer dar um conselho para quem está assistindo a gente? Talvez um jovem que ainda vai constituir sua família, ou um pai que está tendo dificuldade com o seu casamento ou com seus filhos. Qual que é o conselho que o senhor dá hoje para essa pessoa que está nos ouvindo? Em primeiro lugar, para que a gente possa ter um casamento sólido, é preciso haver determinação dos dois lados. Porque quando se unem 2 pessoas, estão se unindo 2 pessoas de costumes diferentes, educação diferente. Então os 2 vão ter que se adaptar. Se adaptar ao outro e vice-versa. O que prevalece na durabilidade do casamento é a entrega. Ou seja, você não pode nunca chutar o balde, dizer que está tudo acabado. Você não pode nunca pensar que um dia, se não der certo, eu vou me separar, como ocorre hoje. Não pode ter essa opção, né? Não pode. Não pode ter plano B, só tem plano A. Pode não, porque muitas vezes acontece que com muitos casais se casam, se der certo nós ficamos, se não der nós separamos, ele já entra com aquele pensamento negativo. Eu acho que isso aí é criminoso. Porque uma vez se assumindo a vida com alguém, você tem que corresponder. Por exemplo, se eu estou
Se eu estou em litígio com a minha mulher por um ou outro motivo, eu tenho que esperar o momento certo para ver se eu consigo corrigir aquilo. Que às vezes não é na hora, né, pai? Porque um ou outro está nervoso. Porque muitas vezes, se a gente for resolver a situação cabeça quente, aí explode tudo. Então acho que esse é o segredo, você tem que sempre ponderar. Não, espera um pouquinho, depois nós conversamos. Conversamos, não é brigamos. Não. E para um pai? E também era uma promessa que eu tinha feito para mim mesmo, que eu falei, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai era um homem assim, ponderado, era um homem tranquilo, calmo. Claro que ele tinha seus momentos de dureza, de discussão, para colocar as coisas no lugar, mas colocar as coisas no lugar, não entrar por outro caminho, né? Eu falei, eu quero ser um homem que eu vou honrar a minha família, e eu quero ter uma família unida, apesar de todas as diversidades que podem vir, mas... Né? E eu acho que eu estou conseguindo, né? E para filhos, qual o conselho que o senhor dá para talvez um pai que está tendo dificuldade com os filhos? A gente deu muito trabalho. Para começo de conversa, eu nunca bati nas minhas filhas. Mas merecia. Mas merecia. Porque, primeiramente, eu passava pela conversa. Eu sentava na frente delas assim e rasgava o véu. Nunca precisei bater em nenhuma delas. E elas me honraram toda a vida até hoje. A única que eu dei um puxão de orelha para carregando foi a Kitty. Mas o filho é o seguinte, você tem que saber segurar a impetuosidade dele. Porque criança é impetuosa, criança se deixar ela pronta. Hoje eu vejo a criação das minhas netas, pela Lu, o Kiko, os meus netos por parte do Maurílio e da Adriana, não são meninos rebeldes, são meninos também educados. São aquelas crianças que, eu sou suspeito de falar, né? São educados demais. Uma palavra só é bastante, não precisa repetir. Você fala com ela uma vez só, é o suficiente. Então são crianças que deixam a gente muito orgulhoso. Sabe? Mas por quê? Porque existe ali um ensinamento por parte dos pais, trazendo a criança naquela vitória. Assim, é assim, do outro lado não dá certo, tem que ser assim. Então vou fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta que eu já fiz, né? Mas vou fazer de novo. Ser pai ou ser avô? Cada um no seu tempo, né? Não foi isso que ele me respondeu na primeira vez. Ele falou que ser avô é melhor que ser pai. Peraí, mas deixa eu terminar a resposta. Cada um no seu tempo. No tempo que a gente é pai, só pai, a gente tem um amor pelas crianças da mesma forma, pelos filhos. Entretanto, a gente não tem todo o tempo que a gente precisava ter para ficar com eles. Agora, quando avô, no meu caso, que já estou aposentado, aí você curte, dá doce. Aí eu enfia curto comida. minhas netas, quer dizer, as minhas netas para mim são netas com açúcar, sabe? Eita, é verdade. Então, não é que elas sejam melhor do que minhas filhas foram, mas hoje elas têm mais tempo e eu tenho mais tempo para Eu elas. entendo, pode ficar tranquilo. Eu tenho mais tempo para elas. Ser avô deve ser muito bom, ser avó deve ser muito bom. Pai, um bate-pronto rapidão. Um filme. Terror dos mares. É um time Goiânia é o Vila. e do Brasil. Flamengo. É uma comida. Fígado de galinha. Uma praia. Uma praia, tem várias, né? A primeira que eu conheci foi em Pitangueiras, em Guarujá. Mas é que o senhor mais gosta? Mas a que eu mais gosto é da Ponte Negra, em Natal, na minha terra. É. Um sonho. Um sonho, posso falar? Pode. Viajar, viajar, viajar e depois de viajar bastante, viajar. Esse é um dos sonhos mesmo, realmente. Viajar muito.
sem destino. Entrar no carro, ele, minha mãe e... Fazer igual nós fizemos uma das vezes, né? Que nós saímos aqui com vocês sem saber por dia, né? Exatamente, bom demais. Quando nós chegamos no Trevão, o que nós fizemos? Era 8 horas da noite, chovendo, nós sentamos numa mesa, eu, a Lu, a Célia e o Kiko. Aí fomos tirar para onde a gente ia, tirar No palitinho. no palitinho. Lembra? Lembro. Agora que eu lembrei, lembrava não. Tirar no palitinho para ver para onde é que a gente ia. Tiramos no palitinho e eu ganhei. Falei, então nós vamos aqui pro sul. Foi. Aí descemos para... Foi bom demais da conta. Fomos parar lá em Nossa, São foi Francisco. Goiânia agora, bom demais da conta. Um lugar. Que eu gostaria de ir? Não, um lugar que o senhor ama. Goiânia. Um texto bíblico. Isaías 41, 10 a 14. É uma passagem que eu gosto muito, porque marcou muito na minha vida, quando a gente era empresário ali na escola, e a gente estava atravessando uma dificuldade muito grande. Aí eu gosto muito desse texto porque eu estava na porta da escola pensativo. Eu estava parado lá e pensando, falei, como é que nós vamos fazer com isso? Aí de repente passa um irmão da igreja que eu não conhecia, não tinha tanta intimidade com ele, né? Ele passa de bicicleta, para lá na frente e grita lá do outro lado da rua. Ó, irmão, tudo bem? Eu sabia que eu tinha me convertido aqueles dias. Ele falou, ó, irmão, leia Isaías 41, 10 a 14. de 10 a 14. Tchau, Deus abençoe. Eu gravei aquilo. Quando eu fui ver, Isaías 41, de 10 a 14. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Pois é, depois dessas palavras, eu me fortaleci, eu peguei uma confiança absurda, uma confiança muito grande em Deus. Eu falei, essa palavra veio de Deus, né? Pai, a última pergunta. Jesus é? Jesus é tudo para mim, para minha família, para sua mãe. Jesus é o caminho. É a verdade. Jesus não consigo nem palavras para expressar. O Senhor é um Pai maravilhoso, seu Chico. Amém. Quer dizer que eu te amo demais. Eu também amo muito. Nós estamos no meio de uma pandemia, eu nem podia estar perto dele assim. Mas assim, eu quero que o senhor saiba que eu sempre brinco falando isso, eu falo a mesma coisa para minha mãe, meu pai e minha mãe, é difícil falar de um sem falar de outro. Muito difícil, porque os dois se misturam. Mas eu quero dizer para o senhor assim, o senhor é o melhor pai do mundo. Te admiro demais como marido que ele é, como pai, como guerreiro que lutou, né, e luta por nós, pela família. E eu te amo. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor, viu? Amém. Te amo também. Feliz Dia dos Pais. Obrigado.